nosso vídeo anterior sobre as mulheres esquecidas da nossa história chamou atenção. E como eu tinha dito, teríamos uma continuação desse vídeo mais adiante. Mas, atendendo a pedidos, vamos antecipar um pouco e já vamos colocar o segundo dessa série. E teremos outros mais para frente também, falando sobre várias das mulheres que foram totalmente esquecidas, não são conhecidas até boa parte delas, mas que tiveram uma atuação muito importante da nossa história. Algumas são conhecidas, mas, como foi dito anteriormente, é apenas como esposas, filhas de alguém, sem entrar em detalhes do papel importantíssimo que tiveram na construção da história desse país. Então, atendendo esse pedido, vamos colocar aqui mais uma série com algumas das mulheres que, boa parte delas, não são conhecidas das pessoas. Algumas talvez sejam pouco conhecidas, outras são um pouquinho mais, mas mesmo assim merecem ser lembradas sempre pelo grande papel que tiveram na nossa história. Se vocês chegaram aqui pela primeira vez nesse canal, não se esqueçam de fazer a sua inscrição, de acionar o sininho das notificações para receberem sempre os nossos vídeos, de curtirem o nosso material, que ajuda muito o trabalho que estamos desenvolvendo aqui. Estamos tentando fazer vídeos cada vez melhores para os nossos inscritos, para aqueles que se interessam pela história do Brasil. Então vamos dar início à segunda parte da série Mulheres Esquecidas da Nossa História. A primeira mulher que precisamos destacar aqui hoje chegava até a aparecer citada em alguns livros didáticos mais antigos, mas ultimamente ela desapareceu até desse tipo de citação. Sumiu por completo, sabe-se lá por quê. E precisamos lembrar do que ela fez. Trata-se de Ana Nery, baiana de nascimento. Casou-se cedo com um militar, ficou viúva aos 29 anos de idade, criando 3 filhos sozinha. Só por aí já seria um destaque, levando-se em conta que uma mulher jovem com 3 filhos pequenos, viúva, no século XIX, criou os filhos sozinha, já era algo assim extremamente importante, extraordinário até para a época. Mas ela se destaca além disso. Quando os filhos chegaram à idade adulta, à idade para lutar, foram convocados para a Guerra do Paraguai. Ela escreve, então, uma carta para o presidente da província da Bahia, cargo que era equivalente ao hoje governador de estado, se voluntariando para servir como enfermeira durante a guerra. Detalhe, não sabia nada de enfermagem, inclusive era algo assim extremamente novo na época por aqui. Ela foi aceita e se mudou para o sul do país, aprendendo tudo o que era possível sobre enfermagem. E mesmo com os poucos recursos que dispunha, com as centenas de doentes que teve de cuidar, a guerra provocou uma série de doentes feridos e outros, ela fez um trabalho exemplar. Foi tão importante que acabou condecorada pelo próprio imperador Dom Pedro II. Uma segunda mulher, talvez não conhecida do grande público, foi Celina Guimarães Viana, ligada à história do direito do voto feminino. Só em 1934, as mulheres tiveram o seu direito ao voto incorporado à Constituição Brasileira, promulgada nesse mesmo ano, com a ajuda de outra mulher, Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher a ser reeleita deputada no Federal do Brasil. Mas, bem antes desse direito ser assegurado pelo Estado, a primeira mulher a votar foi a professora Celina Guimarães, aos 29 anos de idade, no Rio Grande do Norte. O Estado, inclusive, foi o primeiro a regular o serviço eleitoral, estabelecendo que não haveria mais distinção de sexo para o exercício do voto. Nesse mesmo período, Celina deu entrada a uma petição para que pudesse ser incluída no rol de eleitores do município. E após a aprovação, enviou um telegrama
ao presidente do Senado Federal para que todas as outras mulheres tivessem o mesmo direito. Assim, ela entra para a nossa história como pioneira do voto feminino. Faleceu em 11 de julho de 1972, em Belo Horizonte. Uma terceira, Nise da Silveira, natural de Alagoas, aos 15 anos, foi a única mulher numa turma de 157 homens na Faculdade de Medicina da Bahia, uma faculdade tradicional. Formou-se em 1926. Depois de alguns anos, acabou se mudando para o Rio de Janeiro e se tornou psiquiatra. Em 1944, iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. A sua luta principal era contra as técnicas psiquiátricas adotadas até então, que ela considerava extremamente agressivas aos pacientes. Criou, assim, em 1946, o setor de terapia ocupacional e, em 1952, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem e pintura que ela havia criado na instituição junto aos pacientes. O acervo do museu tem mais de 350 mil obras. Ela apareceu no Rio de Janeiro no dia 30 de outubro de 1999. A outra é conhecida, relativamente conhecida das pessoas, não pelo seu nome de batismo, mas pelo pseudônimo que adotou. Provavelmente ninguém ouviu falar, sabe quem foi Ana Lins dos Guimarães Peixoto, mas certamente todos conhecem Cora Coralina. Puxando pela memória, alguém pode se lembrar de algum poema que ela tenha composto. Cora Coralina era uma doceira que cursou a escola até a terceira série do curso primário atual, ensino fundamental. Criou uma poética do cotidiano, da singeleza, das coisas pequenas, das coisas simples. Seus versos são tantas vezes delicados e profundos, só foram publicados pela primeira vez quando ela tinha 75 anos de idade. Pouco tempo antes, aos 70 anos, ela resolveu aprender a datilografia, sozinha, para organizar os seus poemas e enviar aos editores. Seu trabalho foi elogiado, inclusive, por Carlos Drummond de Andrade, e chegou a receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, e ocupou a cadeira número 3 da Academia Goiana de Letras. Voltando um pouco no tempo, ainda no período do Brasil Colônia, encontramos Catarina Paraguaçu, outra que também assim desapareceu dos livros didáticos. Ela era uma índia da tribo dos Tupinambás, filha do cacique Itaparica, que deu o nome, inclusive, à ilha de Itaparica, na Bahia. Sua vida mudou depois que conheceu o português Diogo Álvares Correia, um náufrago que aportou no litoral do atual estado da Bahia e ficou conhecido como Caramuru entre os indígenas. Muitos consideram Catarina Paraguaçu como uma espécie de mãe do Brasil, porque junto com o Caramuru começou a construir a cidade de Salvador, a primeira capital do país. Em 1528, o casal se mudou para a França, onde ela recebeu o batismo e, convertendo ao catolicismo, acabaram os dois se casando na Igreja Católica. Também na França, tendo 4 filhas. Faleceu em 1583 e legou todos os bens que possuía a Ordem Beneditina. Seus restos mortais estão hoje na Igreja de Nossa Senhora da Graça em Salvador. Ana Pimentel Henriques Maldonado. Garanto que essa ninguém vai saber quem foi. A nossa história, a partir da chegada dos portugueses aqui, conta das expedições exploradoras, das expedições guarda-costas e da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que partiu em 1530, fundou em 1532 a primeira vila do país, a Vila de São Vicente. E Ana Pimentel era exatamente esposa de Martim Afonso de Souza, uma fidalga espanhola. Conheceu o marido quando este acompanhou a rainha viúva Dona Leonor da Áustria ao reino de Castela. Martim Afonso veio para o Brasil, como dito, em 1530, para cumprir a sua missão de dar início à colonização do país. E só voltou
para Lisboa em 1534. Regressa em missão agora para a Índia. E enquanto ali permaneceu, Ana Pimentel ficou em Lisboa. Foi feita procuradora do marido. Notem que isso no século XVI, em relação aos negócios que ele tinha aqui no Brasil. Assim foi ela que decidiu, isso ninguém sabe provavelmente, a introdução do plantio da cana-de-açúcar em Cubatão e do gado na capitania de São Vicente, hoje a cidade no estado de São Paulo. E ela também revogou a ordem do marido que proibia os colonos de não entrarem no campo de Piratininga. Com isto, ocorreu a interiorização da colônia. Teve 6 filhos com Martim Afonso de Souza e foi completamente esquecida da nossa história. Uma outra, também, provavelmente pouco conhecida ou nada conhecida, foi Maria Tomásia Figueira Lima, de família abastada, nascida em Sobral, no Ceará. Casada em segundas núpcias com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima. Fundou, em 1882, a Sociedade Abolicionista das Senhoras Libertadoras, uma seção da Sociedade Libertadora Cearense. O objetivo dessa instituição era alforriar escravos, pressionar o governo a abolir a escravidão e conscientizar o maior número de pessoas para isso. No dia da sua posse como presidente da sociedade, foram entregues 83 cartas de alforria aos escravos. Contou com a ajuda de outra mulher, Maria Corrêa do Amaral, e também Elvira Pinho, uma terceira, e do próprio José do Patrocínio, que louvou o trabalho dessas senhoras cearenses. Em 1884, depois de debates, greves e pressão social, a Assembleia Legislativa Provincial decretou o fim da escravidão no Ceará. Foi a primeira província do país a fazê-lo. Ela faleceu em 1902 ou 1903, não se tem certeza, no Recife. E encerrando aqui, uma que ninguém também provavelmente conhece. Eu próprio não conhecia essa. Encontrei por acaso nas minhas pesquisas aqui na internet. Mas antes de passarmos para este último caso de hoje, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem se ainda não estão inscritos, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal. Entendemos esse ano de 2022, estender os nossos vídeos, fazer um trabalho bem mais aprofundado aqui, para que aqueles interessados, curiosos com a nossa história, tenham acesso a mais informações a respeito. E agora vamos falar a respeito de Maria de Lima das Mercês, mulher negra alforriada de origem humilde, nascida em 1800, que dedicou a sua vida à proteção e educação das crianças de rua da capital da Bahia, entre os anos de 1820 e 1864. Com a ajuda do padre Francisco Gomes de Souza, ela dirigiu, entre 1827 até 1864, ano da sua morte, o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Funcionava nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Direcionado esse colégio ao abrigo e educação das crianças de rua de Salvador. Ela sabia ler e escrever, e com a pouca instrução que tinha, ensinava mais de 300 órfãos no colégio, com auxílio das irmãs vicentinas. Ensinava as diferentes artes de ofício, que eram dadas na época, para que logo essas crianças pudessem ter os meios necessários para se sustentar. Em 1859, recebeu o tão esperado auxílio financeiro da Imperatriz Dona Teresa Cristina, outra que precisamos falar aqui no canal também, durante a visita que ela fez à cidade do Salvador. E era conhecida pelo povo da cidade como a virtuosa Maria de Lima das Mercês, porque ela sacrificou a sua vida humilde pela caridade de quem era ainda mais miserável. Um periódico da época descreve que ela recebia inúmeras crianças, de todas as etnias, de todas as condições, tivessem abandonadas, evitando que essas crianças se lançassem no crime e acabassem tendo um destino funesto depois. Após a sua morte, em 1864, ela ficou completamente esquecida. O colégio que dirigiu por mais de 30 anos passou definitivamente agora para as Irmãs de São Vicente de Paulo. Em 1862, o fotógrafo fez o único registro conhecido, esse que temos aqui, fotografada com uma das crianças do seu abrigo.
E assim, tivemos hoje mais algumas dessas mulheres que fizeram a nossa história, foram esquecidas, que não são conhecidas. Coloquem aqui embaixo o que acharam. Se conheciam todas elas, garanto que não. Tenho certeza que várias dessas que falamos aqui não eram conhecidas de vocês. Comentem aqui o que acharam, inclusive se tem outras. Sugiram o nome de outras mulheres para que possamos fazer outros vídeos aqui a respeito delas, para que todos possam conhecer essa participação importantíssima que elas tiveram no processo da nossa história. E não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo.